Tem um conceito muito interessante, meus caros, que eu aprendi no livro Quem Pensa Enriquece, do Napoleon Hill, que, embora pareça um pouco aquela questão de lei da atração, que eu sou um pouco crítico, eu não gosto muito, mas eu até entendo, que ensina de que quando você, de fato, tem uma boa relação com o dinheiro, e você se coloca numa mentalidade de abundância e prosperidade, automaticamente você começa a atrair dinheiro, fortuna e prosperidade. Eu sei que falando assim, isso pode parecer um pouco meio metafísico, uma coisa meio que quase que transcendental, né? Uma coisa de fé. E o dinheiro ele é uma coisa muito matemática. Não existe fé em dinheiro, né? É matemática pura. Só que ele também diz que quando você tem uma mentalidade escassa e você não tem uma boa relação com o dinheiro, você basicamente expulsa o dinheiro da sua vida. E, cara, você encontra essa mesma, não só afirmação, mas você encontra essa mesma reflexão no livro Os Segredos da Mente Milionária. Os dois livros são bíblias, tá? Que vocês precisam ler se vocês querem ter uma boa relação com o dinheiro e querem colocar a mentalidade de vocês no caminho da prosperidade. O que eu vou contar aqui hoje é uma história surreal, cara. Já em clima de Natal, aqui em 2025, já desejando para vocês prosperidade e sucesso, que exemplifica muito bem a segunda coisa que eu disse no começo, né? De quando você tem uma relação ruim com o dinheiro, você literalmente afasta ele da sua vida e você atrai somente aquilo que a sua mente está acostumada a ter ao seu redor, que é escassez e miséria. Antes de eu começar contando essa história, cara, relevem o meu cenário, tá? Essa aqui é uma clássica casa humilde de um brasileiro médio que tem fartura na mesa, comidas maravilhosas. Isso aqui pra mim é uma benção, uma glória. Então é uma coisa que foi conquistada ao longo do ano com muita honestidade, muito suor de gente trabalhadora. Então vai ficar aqui no cenário, tá? Para vocês entenderem que é uma casa humilde de um brasileiro trabalhador, de uma família tradicional brasileira trabalhadora. Tem um cara, meu irmão, que isso aconteceu nos anos 90, o nome dele é Antônio alguma coisa. Na sua época, o cara ganhou um prêmio de loteria, o que hoje valeria mais ou menos 30 milhões de reais. Olha só, irmão, 30 milhões de reais, isso é muito dinheiro. Mesmo com o risco Brasil, com a inflação galopante e com a desvalorização frente ao dólar, 30 milhões, meu parceiro. Isso aí no investimento mais conservador são mais de 100 mil reais por mês de rendimentos, cara. Tu consegue viver bem no Brasil com 100 mil reais? Tu tem uma vida de luxo, 100 mil reais por mês, parceiro. Uma vida de rei. E o que aconteceu? Esse sujeito teve um surto de vislumbre de riqueza e, cara, gastança. Ele contou com as próprias palavras dele. Vocês acham esse relato no YouTube, tá? Ele não queria morar numa casa simples. Ele queria morar num ambiente extremamente requintado e completamente descolado de qualquer coisa na mediocridade que ele já experienciou na vida. Ele que era um cara de realidade pobre, um cara que veio de uma realidade muito humilde, ficou, cara, num apartamento de luxo, não sei se isso era no Rio, em São Paulo, agora eu não lembro, mano. Só sei que ele morou nessa suíte presidencial, cara, luxuosa, durante, mano, meses e meses e meses a fio. O que esse cara fez? Ele disse, com as próprias palavras dele, que toda vez que uma camisa sujava, rasgava, cara, ele começou a ver camisa como descartável. Ele pegava a camisa, doava, ou então se livrava da camisa e comprava outra. Ele disse com as palavras dele, carro pra ele era descartável. Quando um carro começava a querer dar um problema, ele lá abandonava o carro. Vocês têm ideia? Ele abandonava o carro e comprava outro carro novo em folha. E a mesma coisa ele fez, cara, em relação a tudo o que ele consumia. Festas e mais festas. Ele até contou que numa dessas idas a esses restaurantes de luxo, cara, ele simplesmente mandou fechar a conta de todo mundo que ele ia pagar. Todo mundo estava no restaurante, numa conta que, à época, se eu não estou errado, isso é anos 90, à época, foram 20 mil reais gastos na conta de pessoas que ele nunca viu na vida. 20 mil reais para os anos 90, isso era muito dinheiro, cara. Ele estava literalmente torrando dinheiro como se não houvesse amanhã. Creio eu que pela ignorância, obviamente, e pela total ausência, 0% de educação financeira, ele não entendia que 30 milhões de reais, eu sei que na época o prêmio era um pouco menor, tá? Mas era o que hoje, pensa que seria como se fosse hoje 30 milhões de reais. Na cabeça dele, esse dinheiro nunca ia acabar. Ele tava literalmente no modo, mano, torrar dinheiro. O patrão ficou maluco. Torrava dinheiro, cara, com mulheres, enchia a sua suíte presidencial de acompanhantes de luxo, dava festas e mais festas, cara. Até que um belo dia, esse dinheiro acabou. Simplesmente acabou. Agora, a parte mais triste dessa história, se você não conhece essa história ainda, eu ainda não contei. Na época da matéria, ele estava de volta morando numa casa extremamente humilde, cara, com a mãe dele. Ou seja, esse cara pagou uma conta de restaurante para todos os clientes daquele restaurante, uma conta que na época, anos 90, deu mais de 20 mil reais.
mas esse cara não comprou uma casa para a própria mãe. E a repórter, na época dessa reportagem, perguntou para ele quanto tempo isso durou. E ele falou que viveu nessa vida há cerca de uns 5 anos, mais ou menos. Ele simplesmente entrou numa espiral extremamente megalomaníaca, em que ele era o rei, voando baixo, de forma extremamente imprudente, que ele esqueceu da mãe por 5 anos. Ao ponto em que, quando tudo acabou, ele voltou para a mãe dele, cara. E na época da reportagem, a repórter perguntou, muito bem perguntado estrategicamente, como é que ela lidava com toda essa situação e tal. Ela dizia que tá tudo bem, que não ligava e tudo mais. E ela amava o filho dela, sabe, independente de qualquer coisa. E que a única coisa que ela pedia, assim, sabe, na sua fé religiosa, é que a vida fosse um pouco mais fácil. Quando eu ouvi isso no telefone, cara, eu não vou mentir pra vocês não, cara. Esse negócio de mãe, pra mim, é uma coisa muito, muito sentimental. Eu tenho uma profunda relação com essa questão de tirar a minha mãe do aperto, porque ela me criou sozinha, sem meu pai. E ela sempre deu o máximo que ela pôde pra poder não faltar nada pra gente. A minha mãe, quando ela era muito jovem, ela tinha 20 e poucos anos, assim, 21, 22, ela teve febre reumática e ela teve que se tratar. A minha mãe passou mais de 10 anos aplicando benzetacil para poder se tratar da febre reumática. Quem conhece a doença sabe que benzetacil é uma das injeções que são usadas, né? Um dos remédios para tratar a febre reumática. Ela literalmente, mano, sofreu muito, muito, com dor, cara, com dificuldade de locomoção por alguns anos, para não deixar faltar nada. Eu lembro de uma vez eu acordar de manhã cedo e a minha mãe tava chorando porque ela mal conseguia pisar no chão, mas ela fez um esforço tremendo para poder calçar uma sandália e ir caminhando até o ponto de ônibus que era longe para poder ir trabalhar, para não deixar faltar para mim e para minha irmã. Então, quando eu vi essa parte dessa matéria, cara, eu digo pra vocês que eu chorei, cara. De verdade, porque eu fiquei assim, cara, o maluco conseguiu esquecer da própria mãe durante 5 anos, a um ponto que ele torrou uma fortuna, cara, multimilionária, mas o cara não lembrou da mãe. E essa história, ela é só pra resumir pra vocês, cara, que a pessoa que ela não tem uma boa relação com o dinheiro, não importa o que você faça por essa pessoa pra tentar ajudá-la a sair de uma vida de miséria. Eu aprendi esse conceito, eu já falei num vídeo anterior aqui no canal, que no livro Pai Rico, Pai Pobre, o Robert Kiyosaki, ele fala que essas pessoas que reclamam da vida porque falta dinheiro, e cara, se tratando do Brasil, eu sei, tá? O salário mínimo é muito miserável, é pequeno, então é normal que as pessoas reclamem, mas tem pessoas que ganham mais de 5 mil e choram miséria que, cara, o dinheiro não dá pra nada. E tudo bem, eu entendo que 5 mil reais realmente não é muito dinheiro pra você ganhar por mês, mas a maioria dos brasileiros, a vasta maioria, se pegasse o salário de 5 mil reais e dobrasse 10 mil reais por mês, as pessoas iriam torrar 10 mil reais por mês, porque o problema, às vezes, tá? Não é o valor que elas ganham, mas assim, a habilidade de lidar com o dinheiro, cara. Inclusive, tem uma passagem nos Segredos da Mente Milionária em que o autor fala que o dinheiro para o ser humano ele é muito interligado ao horizonte ao qual ela está acostumada a lidar. Por exemplo, o Donald Trump, certa vez ele quebrou financeiramente. Então, para o cara, por exemplo, ter 2 milhões na conta, para ele era considerado estado de falência, porque o cara ele não era milionário. A mente dele estava programada para bilhões e não milhões. Então, para ele, milhões era falência total. Uma pessoa que ela tem a mentalidade programada para lidar com saldo negativo no cheque especial, essa pessoa não consegue ter um salário de 10 mil reais. Ela vai, por consequência, torrar dinheiro até o dinheiro ficar no saldo negativo, cara. Enquanto que a pessoa que ela está acostumada a ser assalariada, ela não consegue lidar com os excessos, com o que sobra, né? Aquilo que excede o horizonte dela, que é o quê? Salário mínimo. Então, antes de você, de fato, querer dinheiro, você tem que expandir a capacidade da sua mente de lidar com somas maiores de dinheiro. Mais especificamente aquilo que você almeja ter na vida. Se você quer ter milhões, você precisa se acostumar à ideia de ter milhões. E que se você não for primeiro capaz de lidar com milhares, você nunca vai poder lidar com milhões. A sua mente vai te sabotar a um ponto que você vai gastar tudo e voltar para os milhares. Muitas pessoas simplesmente não entendem a necessidade de você fazer o dinheiro trabalhar para você. Você tem que ter uma boa relação de abundância com o dinheiro, mas não é de forma imprudente. E infelizmente no nosso Brasil isso é mais do que provado. É só você ver a quantidade de gente no SPC. E aí você fala assim, mas é porque as pessoas ganham pouco. Sim, eu sei que as pessoas ganham pouco, mas as pessoas, mesmo ganhando pouco, elas querem antecipar sonhos do futuro. As pessoas compram um carro financiado em 60 vezes. Às vezes elas compram iPhones financiados em 18 vezes, sabe? Enquanto às vezes a parede da casa tá com um rombo, tá com falta de reboco. E essas pessoas são escravas da vaidade a um ponto em que elas querem antecipar coisas triviais, enquanto coisas mais elementares são deixadas para a posteridade, cara. E isso é muito problemático. E vocês percebem isso quando um sujeito, eu sei que peguei um exemplo bem extremo, né? Conseguiu torrar uma fortuna multimilionária e ele não sequer montou a base. Ele não pegou uma parte da fortuna
e se preocupou em tentar ali montar um alicerce que pudesse perpetuar essa fortuna para toda a sua próxima geração, de filhos, de repente, tirar a mãe, sabe, da situação complicada. O cara simplesmente torrou o dinheiro, cara. Torrou o dinheiro. Aí, por mais que vocês possam achar que isso é um exemplo extremo, eu falo para vocês, muita gente, muito mais pessoas do que vocês possam sequer imaginar, fariam algo parecido. Eu sei porque eu conheço pessoas próximas da minha família que ganharam um processo na justiça, pegaram uma grana, e a primeira coisa que a pessoa fez foi, cara, comprar um sofá de R$ 3.000. Uma pessoa que até antes desse processo estava atolada de dívidas, e a pessoa não pagou as dívidas. A pessoa comprou um sofá de R$ 3.000, mas não quitou as próprias dívidas. Isso mostra que, caraca, mano, se você realmente não tiver uma cabeça focada na prosperidade, não tiver uma boa relação com o dinheiro, tu pode ganhar todo o dinheiro do mundo, cara. Todo dinheiro do mundo vai parecer pouco para você. Então eu só queria dizer, meus caros, que eu desejo para vocês um excelente 2025, um feliz Natal, um feliz ano novo de modo geral, tá? E que busquem, cara, se instruir financeiramente. Leiam Pai Rico, Pai Pobre, pelo amor de Deus, leiam Quem Pensa Enriquece, leiam também Os Segredos da Mente Milionária. Liste aqui livros que vocês já leram de finanças que eu nunca falei no canal e que vocês recomendam muito, tá? Olha, a gente vive num país que realmente, cara, a moeda frente ao dólar é uma porcaria. Foi a moeda que mais desvalorizou de frente pro dólar em 2024. O nosso poder de compra tá sendo derretido pelo governo. Mas isso não é desculpa para você não se educar financeiramente. Se você se educar financeiramente, aprender o básico, feijão com arroz sobre investimentos, tu ganhando pouco, tu vai conseguir, cara, tirar a sua família do aperto, a sua situação do aperto. Não se permitam, cara, castrar a sua capacidade de formar fortuna no futuro por causa da sua condição financeira, por causa do seu país, cara. Eu só queria passar essa mensagem. Reflitam muito sobre essa história, porque essa história reflete muito, muito a mentalidade de muitos brasileiros médios que reclamam que não ganham dinheiro, tá? Era isso, meus caros. Feliz 2025.